Porque, mesmo com todo o conforto que a gente tem hoje, a humanidade ainda se sente tão infeliz e ansiosa. É uma contradição fascinante, não é? A gente passa a vida inteira correndo atrás de status, de riqueza, da aprovação dos outros, só para descobrir que aquele vazio continua lá. Então, para responder de vez àquela grande questão, o que é a felicidade, responda segundo Epicteto, este guia explicativo vai mergulhar nas ideias de uma das mentes mais brilhantes e práticas da história. Epicteto nasceu escravo, enfrentou limitações físicas severas e, ainda assim, alcançou um nível de liberdade e alegria que até os imperadores invejavam. E o que a gente vai ver aqui não é uma teoria distante, mas sim uma bússola testada pelo tempo para encontrar a verdadeira serenidade. Para desvendar tudo isso, nós dividimos a nossa análise em 6 partes: o chamado da alma, a ilusão do controle, o banquete da vida, a visão dos eventos, o cultivo do caráter e, fechando com chave de ouro, a verdadeira liberdade. Vamos imaginar que os soldados romanos levavam esses ensinamentos para a batalha justamente por serem incrivelmente úteis no dia a dia. Nós vamos usar essa exata mesma estrutura para construir uma mentalidade inabalável. Passo número 1. O chamado da alma, ou como responder ao dilema moderno. Bom, vamos mergulhar logo nisso. O ritmo maluco de hoje, com aquelas demandas que nunca acabam, é o terreno perfeito para a angústia crescer. É bem no auge dessa exaustão, quando o barulho do mundo fica literalmente ensurdecedor, que a gente escuta o que o Epicteto chamava de o chamado da alma. Sabe aquela urgência inescapável de buscar um sentido maior, de curar a própria vida e finalmente desligar o piloto automático? Pois é exatamente disso que estamos falando. E essa urgência traz a gente para a pergunta de $1 milhão. Afinal, o que é a verdadeira felicidade? A sociedade vive martelando na nossa cabeça que a felicidade é um destino final de acúmulo, né? Ter rios de dinheiro, muito status, ser famoso, ou até tentar garantir que todo mundo na família se comporte exatamente do jeito que a gente quer. Mas, convenhamos, viver assim é exaustivo e totalmente insustentável. O modelo estoico que nós vamos explorar propõe uma mudança de paradigma que é, sem exageros, um grande divisor de águas. Olha só como Epicteto define a felicidade. Ela não tem absolutamente nada a ver com prazeres passageiros, riqueza ou fama. Para ele, a felicidade é a virtude, a excelência moral e uma serenidade interior inabalável. E o que é muito interessante de notar aqui é que não estamos falando de uma emoção passiva, algo que simplesmente cai do céu. A verdadeira felicidade é um verbo, é uma ação dinâmica, o esforço contínuo de moldar o próprio caráter. É encontrar uma paz profunda que o caos do mundo exterior simplesmente não consegue arranhar. Vamos ao passo número 2. A ilusão do controle, a fundação do estoicismo. Certo, mas como alcançamos essa serenidade toda? A resposta está na pedra angular dessa filosofia. Trata-se de uma regra única. Na teoria é muito simples, mas na prática a sua aplicação é colossal. Sem dominar essa ideia fundamental da dicotomia do controle, a paz interior é totalmente inatingível. Essa comparação ilustra perfeitamente o abismo entre o que nos liberta e o que nos aprisiona. Sob nosso controle absoluto, do lado protegido da mente, está apenas a nossa vida interior. Como formamos opiniões, o que nós desejamos e aquilo que rejeitamos. Ponto. Do outro lado, totalmente fora do nosso controle, representado por esses pesos e correntes, está praticamente todo o resto do universo. A saúde do nosso corpo, o nosso saldo bancário, o que a sociedade pensa e, principalmente, as ações das outras pessoas. Amarrar nosso bem-estar a esses fatores externos é a receita certa para virarmos prisioneiros ansiosos das circunstâncias. Voltar o foco inteiramente para nossa mente é o verdadeiro segredo da tranquilidade. Tem uma frase genial do Epicteto que diz o seguinte: lembre-se, as coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou determinadas pelos caprichos dos outros. A sabedoria por trás disso é gigante. Tentar dominar o que é frágil e dependente dos outros é pedir para se frustrar. Por exemplo, quando se exige que um filho ou um parceiro seja totalmente impecável e imortal, nós estamos tentando, tragicamente, controlar o incontrolável. As ações dos outros e a própria lei da mortalidade não nos pertencem. Quando nós internalizamos isso de fato, uma tonelada de sofrimento diário simplesmente desaparece. O que nos leva ao nosso passo número 3, o banquete da vida, uma metáfora estoica para o desejo. Essa é uma imagem fantástica para ilustrar como a gente deve navegar pelos nossos desejos naturais por aquelas coisas que nós não controlamos. Vamos pensar na vida como se fosse um grande e sofisticado jantar. Existe toda uma etiqueta para esse banquete estoico, e ela funciona em 3 etapas super simples. Primeiro, pegue uma porção moderada quando a travessa passar por você. Segundo, espere com muita paciência se o prato ainda não chegou. E terceiro, aproveite com gratidão o que já está no seu prato.
Imagina só aplicar essas 3 regras na nossa carreira profissional ou nas finanças. A mudança de perspectiva é imediata. Em vez de ficar naquela ansiedade para ser servido logo, ou de olhar com inveja para o que os outros têm, a gente cultiva a moderação e uma gratidão profunda pelo que já recebemos. A paz mora justamente em não tentar apressar o ritmo natural do universo. E tem mais. Além da metáfora do banquete, a gente pode ver a vida como uma imensa peça de teatro. Nós não escolhemos o nosso papel, ele é distribuído pela natureza sem ninguém nos consultar antes. Mas, seja o nosso roteiro de riqueza, de pobreza, de limitações físicas ou de liderança, o nosso único e verdadeiro dever é subir naquele palco e interpretar a nossa parte de forma impecável, com honra e, o mais importante, sem reclamar. A excelência está na qualidade da atuação e não no título do personagem. Passo número 4. A visão dos eventos. Reenquadrando a realidade. Bom, agora que nós já entendemos os nossos papéis e os limites dos desejos, precisamos olhar para como processamos os acontecimentos em si. É fundamental entender que os eventos do mundo não acontecem para atender às nossas expectativas. A chuva não cai do céu só para estragar um passeio, sabe? Ela simplesmente cai. Os eventos são totalmente neutros. E o que é muito interessante de observar aqui é como isso desafia o nosso senso comum diante de um evento neutro. Por exemplo, alguém profere um insulto severo. A grande maioria das pessoas chamaria isso de um evento terrível. Mas as palavras atiradas ao ar não têm o poder físico de ferir uma mente. É a nossa reação impulsiva e emocional a essas palavras que permite que a nossa paz interior seja sequestrada. A ofensa só ganha vida se nós decidimos agarrar ela. A regra de ouro de Epicteto é super clara. Ele diz: não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles, e isso muda completamente a nossa percepção. Se aceitamos esse fato, percebemos que nós somos a verdadeira fonte do nosso próprio incômodo. A realidade não nos ataca, é a nossa lente distorcida que o faz. Usando essa mesma lógica histórica, até a morte perde aquela aura de terror. A morte em si é apenas um fim natural, o que nos paralisa é a ideia aterrorizante que nós alimentamos sobre ela. Diante de tudo isso, como nós podemos neutralizar algo chato como uma ofensa? Este aqui é o nosso kit prático de ferramentas. O grande segredo é apertar o botão de pausa. Afaste-se e nunca reaja imediatamente por instinto. Em seguida, não leve a ofensa para o lado pessoal. Quando nós compreendemos que o agressor age sobre uma falsa impressão, muitas vezes perdido na própria ignorância, aquele nosso ressentimento dá lugar à compreensão ou até mesmo à pena. E, fundamentalmente, abandonar a necessidade de defender a nossa reputação prova que absolutamente ninguém pode invadir a nossa mente sem o nosso próprio consentimento. Passo número 5. O cultivo do caráter. Virtude acima da reputação. Falar de reputação nos leva a refletir sobre o alto custo de viver para a plateia. A obsessão pela aprovação social é, com certeza, uma das armadilhas mais perigosas que existem. Ela nos força constantemente a rebaixar os nossos padrões espirituais e adotar opiniões alheias só para caber no grupo. Há um contraste gritante que precisamos entender. A busca por fama e reconhecimento é algo que nos esgota rapidamente, porque o alicerce da reputação é frágil, externo, muito parecido com uma estrutura fina soprando ao vento, que depende do humor da multidão. O caráter, por outro lado, é invencível. Ele é interno, como uma torre sólida construída de dentro para fora, focada na coerência moral. É aquela satisfação silenciosa e profunda de alinhar os nossos princípios com as nossas ações. O nosso valor nunca vai derivar da admiração externa, mas apenas da integridade e do mérito pessoal que construímos dia após dia. E para solidificar esse caráter inabalável, nós precisamos de práticas diárias rigorosas. O perdão contínuo, evitar conversas e fofocas que diminuem a alma e manter um alinhamento perfeito entre o pensar e o agir. Epicteto usa uma imagem muito bela de um marinheiro em terra. Nós até podemos passear na praia e catar algumas conchas para nos distrair, mas os nossos ouvidos devem estar sempre atentos ao chamado do capitão do navio. Não podemos nos perder nas distrações frívolas da vida ao ponto de esquecermos o nosso propósito principal. E aí chegamos a este ponto crucial. Se não há vergonha, não há culpa. Um sinal claríssimo e inegável de que nós fizemos um verdadeiro progresso moral é a extinção completa daquele impulso tóxico de apontar o dedo. Pessoas imaturas culpam os outros. Pessoas que estão começando a aprender culpam a si mesmas. Mas aqueles que alcançaram a sabedoria percebem que atribuir culpa, seja aos outros ou a si mesmos, é simplesmente inútil. As coisas apenas são o que são. Chegamos ao passo número 6, a verdadeira liberdade, a mente invencível.
Quando todas essas peças se juntam, desde a gestão dos nossos desejos até o fortalecimento do nosso caráter, nós alcançamos o topo deste caminho filosófico. É aqui que vemos a essência de como é a verdadeira liberdade, quando esses princípios estoicos não são apenas compreendidos, mas vividos na pele. A nossa sociedade atual adora confundir liberdade com a permissão para ceder a qualquer impulso passageiro, não é? A verdadeira liberdade estoica é exatamente o oposto. É o reconhecimento muito inteligente das inevitabilidades da vida e dos nossos limites naturais. É encontrar paz ao aceitar as perdas que vão acontecer de qualquer forma, entendendo que uma xícara quebrada, um cargo perdido ou uma quantia de dinheiro que se foi não nos foram roubados. Essas coisas apenas retornaram pacificamente para o lugar de onde vieram. E o ciclo se completa lindamente com esta verdade absoluta de Epicteto. A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. Felicidade e liberdade são irmãs gêmeas, nascidas da virtude. Ao soltarmos com firmeza tudo aquilo que a natureza não colocou sob o nosso domínio, nós construímos dentro de nós uma fortaleza impenetrável. Nenhum infortúnio, nenhuma crise econômica, nenhuma crítica de terceiros tem poder suficiente para quebrar paredes erguidas com disciplina e excelência moral. A teoria é maravilhosa, mas o próprio Epicteto insistia que filosofar, sem agir, é um completo desperdício. O conhecimento só tem poder real quando nos transforma. O manual para nossa mente já foi entregue aqui. A escolha de abandonar as desculpas e de não ser mais uma marionete guiada pelo barulho do mundo está e sempre esteve exclusivamente nas nossas mãos. Fica aqui o convite para cada um de nós começar a moldar uma vida extraordinária agora mesmo. Que este guia explicativo sirva como o melhor ponto de partida para essa jornada tão libertadora. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima análise.